Olá pessoal, o título do texto da minha abordagem é Educação, Ensino ou Aprendizagem à Distância. Inicialmente, o texto cita vários autores que definem a temática, ou seja, o título, a meu ver, de acordo com suas percepções de mundo e seus contextos históricos. Em seguida, o texto também faz uma análise dessas definições, dizendo que, com exceção da definição de Peters, que aplica à EAD os mesmos princípios do processo ensino-aprendizagem baseado nos princípios e paradigmas das organizações de produção da indústria, as outras definições são, de modo geral, descritivas. Por que descritivas? Porque ele diz o seguinte, que definem a EAD pelo que ela não é. De modo que eles olharam, né, essas definições, na verdade, elas refletem o ensino convencional de sala de aula, ou seja, o presencial. Isso é a análise que o autor do texto faz. Não reflete a EAD como deve ser, mas sim eles se basearam mais no ensino convencional para fazer suas definições na época. Uma outra coisa também que ele fala, né, que ele tece comentários, dessas definições ele cita dois autores, que é o Peters, né, que na época também ele foi muito criticado e criou muita polêmica por considerar a EAD baseada nos princípios da produção da produção industrial, e também ele cita o Moore, né, que a definição desse autor está muito baseado na corrente americana chamada behaviorismo, né? Mas aí eu vejo também que os estudos do Peters também está muito baseado no behaviorismo, tanto que a gente vê muito que em seu bojo, no bojo das definições desses autores, até dos outros autores também que não foi citado aqui o nome, a gente vê muito que a concepção de aprendizagem ali que fica clara é a tradicional e a tecnicista, né? É bem verdade que na época, na década de 70, 80, 90, era assim que se olhava a educação à distância, né? Muito enraigada no tradicionalismo e principalmente no tecnicismo. Então essas foram as análises dessas definições feitas pelo autor. E aí eu também vou aproveitar para fazer a minha análise, que por isso que o autor critica muito essas definições. Mas a gente já vê agora que naquela época era a década de 70, 80, 90. Agora não, agora a gente já está em um outro contexto histórico, com outras percepções de mundo. E também porque houve muitas transformações no campo da economia, na sociedade, na cultura. E os estudiosos da EAD atualmente já tem uma outra visão de mundo e uma outra perspectiva, né? E a literatura hoje já mostra em EAD que se há um equilíbrio, né, entre o processo de ensino e o processo de aprendizagem, porque na década que esses autores que eu citei antes estudaram a educação à distância, predominava muito eram os processos de ensino. Então eles elevavam muito os processos de ensino, enquanto os processos de aprendizagem eram deixados de lado. E a gente sabe que isso não pode acontecer, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né, entre processo de ensino e processo de aprendizagem, porque não podemos, sem alunos, né, como é que vai ter ensino? Então tem que ter esse equilíbrio para que de fato tanto o processo de ensino quanto o processo de aprendizagem tenha êxito na educação à distância, né? Isso é muito importante, não só na educação à distância, mas em todos os níveis e modalidades de ensino. Esse equilíbrio entre o processo de ensino e o processo de aprendizagem tem que andar juntos, né, para que a gente tenha a educação e um ensino de qualidade, tá certo? Então essa foi a minha exposição e até breve.